Olá, bem-vindo ao Saúde e Bem-Estar com o Dr. Cleiton Alencar. Nós vamos entrevistar hoje um médico paraense. Ele é goiano, mas mora no Pará há muitos anos. Dr. Rodrigo Alencar, urologista de renome, grande cirurgião de videolaparoscopia urológica, é o presidente da Sociedade Brasileira de Urologia, Seção Pará. Dr. Rodrigo Alencar, muito bem-vindo. Obrigado por aceitar o nosso convite. Como é que tá? Tudo bem? Tudo bem. Senta aí, mano, por favor. Olá, você que está em casa, bem-vindo a esse programa paraense, genuinamente paraense, como eu sempre digo, uma produção aqui do Norte, aqui de Belém do Pará, que é o Saúde e Bem-Estar com o Dr. Cleiton Alencar. Hoje nós vamos falar sobre doenças urológicas, doença dos homens, essa doença que avassala, essa doença que assusta, essa doença que mata, o câncer de próstata. Nós vamos perguntar ao Dr. Rodrigo, esse grande urologista da nossa região, que faz a cirurgia laparoscópica, né, pelos furinhos. Eu queria que ele fizesse um apanhado geral do que é o câncer de próstata. Quando fazemos o exame da próstata, aos 35, aos 40, aos 50, existe o preventivo do câncer de próstata? Como evitar esse câncer? Dr. Rodrigo Alencar, a palavra é sua. Bem-vindo. Muito obrigado. Bom dia a todos. Primeiro, é uma honra estar aqui participando desse programa. Eu agradeço o convite. E entrando na sua pergunta, respondendo a sua pergunta, o câncer de próstata ele é o tumor sólido mais frequente nos homens. É um dos que mais mata. Nada mais é do que uma doença onde começa por um nódulo na próstata, que é uma glândula que fica entre a bexiga e a uretra, que é o canal da urina. É mais comum a partir dos 50 anos de idade. E as recomendações de todas as sociedades internacionais, inclusive da Sociedade Brasileira, é que os exames de rastreamento eles devem começar a partir dos 50 anos, para aqueles pacientes que não têm nenhuma história positiva na família e para pacientes que não são da cor negra. Nesses pacientes que têm história familiar positiva e são da cor negra, eles devem começar o rastreamento a partir dos 45 anos de idade, por a doença ser mais frequente nesse grupo de pessoas. É uma doença que não gera sintomas, ela começa a gerar algum sintoma apenas quando já ela bem avançada. No seu início ela não dá nenhum sintoma, nem urinário, nem de dor, nem nenhum outro tipo de sintoma. Daí a importância de começar a fazer esse rastreamento na idade correta. Muito bem, então veja você na sua casa, pensando no câncer de próstata. Existem campanhas, Dr. Rodrigo, muito grandes, muito importantes de mídia, né, de propagandas, né, de revistas, de mídia falada, escrita, sobre a prevenção do câncer de colo uterino, prevenção do câncer da mulher. Mas a prevenção do câncer masculino, de uns anos para cá, também vem se tornando importante, todo mundo vem olhando mais para isso. Mas o que me assusta, o que assusta aquela pessoa lá na sua casa também, é não ter sintomas. Isso nos deixa muito preocupados. Então veja você em casa, o Dr. Rodrigo tocou num ponto nevrálgico. Temos que prevenir. Temos que procurar a doença antes dela dar sintomas, porque quando ela dá sintomas, já está avançada, já está com um tratamento mais dificultoso. Doutor Rodrigo, ela demora a dar sintomas, mas quais são os sintomas do câncer de próstata? O que é que um homem de 50, 55, 60, 70 anos começa a se perceber? Aquele que não fez o seu preventivo, não procurou o profissional urologista. O que acontece com este homem, Dr. Rodrigo Alencar? Inicialmente, os sintomas que ocorrem na doença já avançada, eles podem começar por sintomas urinários, onde o jato urinário vai ficar fraco, fino, esse paciente vai sentir ardência para urinar. Essa doença, estando avançada, ela pode gerar metástases ósseas. Portanto, esse paciente pode ter dores generalizadas, dores lombares, dores nas pernas, dores na pelve. Esse paciente pode ter metástases pulmonares e, portanto, pode gerar sintomas respiratórios. Perfeito. Isso tudo a gente está tratando de um quadro já bem avançado da doença. Esse paciente também pode ter sintomas da obstrução urinária
por conta do crescimento local do tumor. Então ele pode ter obstrução dos ureteres, que são os canais que levam a urina do rim para a bexiga, e levar a um quadro de insuficiência renal. Então esse paciente ele pode ter um quadro de grande sofrimento. Daí a importância de fazer o rastreamento, que é a descoberta precoce do tumor, porque esse tumor sendo descoberto precocemente, e hoje, felizmente, a gente pode dizer que cerca de 80% dos diagnósticos são feitos em quadros iniciais, e esses pacientes têm uma chance muito grande de serem curados por tratamentos que já não são mais tão agressivos como eram antigamente. Antigamente os tratamentos eles eram muito agressivos, hoje eles ainda têm uma certa agressividade, mas menor do que antigamente, isso nos quadros iniciais. Esse tratamento, falando um pouco de tratamento, nos quadros iniciais, ele pode ser feito de várias modalidades. Ele pode ser feito através da cirurgia, a cirurgia onde se retira a próstata e as vesículas seminais. Essa retirada da próstata pode ser feita pela via convencional. Corte. Isso, a cirurgia aberta, aquela conhecida por todos. Um corte que vai da cicatriz umbilical, do umbigo, até a base do pênis. Pode ser retirada também pela cirurgia laparoscópica, como você falou, através dos furinhos. São de 4 a 6 furos, de meio centímetro a 1 centímetro, e a cirurgia ela retira toda a próstata e as vesículas seminais e é reconstruído o trato urinário. É uma cirurgia menos agressiva, que dói menos, onde a recuperação é mais rápida e os resultados oncológicos são similares à da cirurgia aberta. E as complicações em termos de continência urinária e de potência também são aproximadas à da cirurgia aberta. Essa cirurgia também pode ser feita pela robótica, usando o auxílio de um robô. Aqui no nosso estado nós não dispomos, esse robô ele só está presente em São Paulo e no Rio de Janeiro, mas os resultados oncológicos também são similares à da cirurgia aberta e da cirurgia laparoscópica. Não tem nenhuma vantagem em termos de chances de cura em a cirurgia ser feita pela via laparoscópica. Essas são as modalidades cirúrgicas. A doença inicial ela também pode ser tratada pela radioterapia, onde a chance de cura também em termos numéricos é próximo aos números da cirurgia. E a radioterapia ela pode ser feita basicamente de duas modalidades. A radioterapia externa, onde o doente recebe a radiação por um aparelho externo a ele, e a braquiterapia, onde a radiação é implantada dentro dele. E a braquiterapia ainda pode ser feita de duas formas. A braquiterapia com uma baixa taxa de dose, onde são implantadas pequenas sementes permanentes na próstata desse paciente. Sementes radioativas. Radioativas, e elas ficam emitindo radiação e matando as células tumorais. Ou ela pode ser feita através de um implante temporário, através de agulhas ocas. A radiação ela é entregue lá na próstata e minutos depois sai. É um procedimento sob anestesia também, mas não tem nenhum corte, apenas punção com agulhas na região da próstata. Já continuando falando do tratamento, isso agora falando no caso da doença já mais avançada, onde a cirurgia e a radioterapia já não mais trarão a cura, apesar de não termos a cura, esse paciente pode ser tratado e conviver com a doença por muitos anos. Paliativo, exatamente, com uma boa qualidade de vida. Aí nós temos a hormonioterapia, que visa cortar a produção de testosterona, porque nós sabemos que o tumor ele é alimentado, digamos assim, pela testosterona. É como se ele fosse a gasolina do fogo, que é o tumor. Então a gente retira esse hormônio masculino, o tumor ele regride, ele estaciona e o paciente vive por longos anos, mesmo não sendo curado da doença. Muito bem, então o doutor Rodrigo foi muito incisivo no tratamento do câncer de próstata, no diagnóstico do câncer de próstata. Doutor Rodrigo, eu tenho 47 anos, eu queria fazer um preventivo da próstata. O que eu procedo? Como é esse preventivo? É assustador? É temerário? Ou como é esse preventivo? É ultrassom? O que eu tenho que fazer como preventivo da próstata? Por favor. A gente vai entrar agora num campo um pouquinho controverso, né? Por exemplo, a Sociedade Europeia, ela recomenda como rastreamento o exame de PSA, que é um exame de sangue.
né? E já isoladamente, né? E já a sociedade americana, a Associação Americana de Urologia e a Sociedade Brasileira de Urologia, elas recomendam a associação do exame de PSA, que é um exame de sangue, com o exame de toque retal. Então, essa é a recomendação no rastreamento hoje. Mas a gente sabe que o exame de toque retal, ele é um exame com uma sensibilidade e uma especificidade baixa, né? Ele consegue detectar o tumor onde já é um tumor grande, acima de 1 centímetro. E é claro que a capacidade de detecção desse exame vai variar também com a experiência de quem está realizando o exame. Se for um médico inexperiente, talvez ele passe batido um tumor já um pouco maior. Já se for um médico mais experiente, ele vai detectar tumores menores. Então a recomendação hoje é essa. O ultrassom, ele não vai nos fornecer imagem acerca da consistência da próstata, né? E o tumor, o câncer de próstata, ele não é visualizado nem no ultrassom transretal, nem no ultrassom transabdominal. Hoje em dia a gente está sendo estudado o uso da ressonância magnética, mas uma ressonância magnética um pouco diferente dessa que é feita na maioria dos locais, que é uma ressonância chamada multiparamétrica, onde ela consegue avaliar as diferentes composições da região periférica da próstata, que é onde surge o tumor. Então eu acho que daqui a algum tempo, com maior acesso à ressonância, quando ela se tornar um exame mais acessível, mais barato, a gente vai conseguir fazer um rastreamento melhor com a ressonância magnética multiparamétrica da próstata. Eu estou aqui muito feliz, muito surpreso, né? Então são vários mecanismos de você fazer a prevenção do câncer de próstata, desde o exame de sangue, que é o PSA, como o Dr. Rodrigo falou, como também o toque, como o ultrassom. E agora vem aumentando esse arsenal diagnóstico, que é a ressonância multiparamétrica. E veja você que ele citou duas palavras muito importantes para o homem. A cura, ou seja, o tumor de próstata tem cura. O câncer de próstata tem cura. E não confunda você na sua casa o câncer de próstata com a hipertrofia benigna da próstata. São coisas diferentes. O Dr. Rodrigo está aqui falando do câncer, daquela coisa neoplásica, maligna, que invade, que dá raízes, metástases para os ossos, para a coluna, para o pulmão. Esse tem cura também. Veja você em casa, faça a prevenção, informe-se sobre essa doença, converse com qualquer médico clínico geral, qual seria o caminho para prevenir. A prevenção, como o Dr. Rodrigo está falando, muito importante, porque ela demora a dar sintomas. E você tem que evitar esse câncer, que é devastador na sua vida. Saúde e bem-estar com o Dr. Cleiton Alencar. Daqui a pouco volta de novo com o Dr. Rodrigo Alencar. Seu material esportivo de alta performance e tecnologia tem endereço certo. Loja Adidas Performance, no Shopping Boulevard. Materiais esportivos, masculino, feminino e infantil. Tudo com exclusividade e originalidade da marca Adidas. Nas linhas de treino, corrida, futebol e casual. Loja Adidas, no 3º piso do Shopping Boulevard. Aguardamos por você. Bem-vindo ao Saúde e Bem-Estar com o Dr. Cleiton Alencar, nessa entrevista muito quente, muito interessante, muito palpitante sobre as doenças urológicas. Comentamos há pouco sobre o tratamento do câncer de próstata e nós recebemos aqui alguns WhatsApps no meu telefone sobre o que falar dessa doença explosiva. Nós falamos duas palavras mágicas, chamada cura do câncer de próstata. Tem cura. E falamos sobre a potência. As pessoas querem saber, Dr. Rodrigo, antes da gente dar início ao próximo assunto, que é os pacientes que operam câncer de próstata. Podem curar, ótimo. E a potência sexual desses homens? Diga-nos, Dr. Rodrigo, esse segredo muito grande. O tratamento do câncer de próstata, ele tem 3 objetivos. A
cura é o primeiro, o segundo é a manutenção da potência e o terceiro é a manutenção da continência urinária. Infelizmente, a potência e a continência urinária são duas sequelas possíveis de acontecer com todos os tratamentos para o câncer de próstata. Tanto a radioterapia quanto a cirurgia, por todas as vias, como eu expliquei, a laparoscópica auxiliada pelo robô ou a cirurgia aberta convencional, elas podem deixar sequelas na potência sexual e na continência. A continência é a capacidade que o paciente tem de manter a urina restrita na bexiga, de não perder involuntariamente. As taxas de potência e de incontinência, elas variam de acordo com a técnica, com a experiência do cirurgião, com o equipamento, com as condições do próprio paciente, com a idade desse paciente, com o peso desse paciente, com comorbidades, ou seja, doenças associadas como diabetes, hipertensão, problemas prévios à cirurgia. Alguns pacientes já vão para a cirurgia já com algum déficit na potência sexual ou com algum problema miccional. Então esses pacientes terão mais risco de ter problema na continência e na potência. Mas o que a gente pode dizer é que a maioria dos pacientes se recuperam ou parcialmente ou completamente, tanto a potência quanto a continência urinária. E aqueles que não se recuperam completamente, eles vão posteriormente poder receber algum tratamento. Hoje a gente tem várias formas de tratamento para esses pacientes. Muito bom, doutor Rodrigo. Respondeu em 100% as dúvidas que este entrevistador tinha, que o telespectador tem, e nós vamos continuar espremendo, apertando esse urologista, doutor Rodrigo Alencar, porque agora uma pergunta muito quente. Doutor Rodrigo Alencar, a mulher tem a menopausa, ela para de menstruar, os seus hormônios decrescem, ocorrem aqueles fogachos, aquelas alterações hormonais aos 45, 50 anos. Doutor Rodrigo, existe a andropausa? Existe uma alteração dos hormônios masculinos? E a seguir, tem tratamento se existir ou é um mito que estão se criando? Doutor Rodrigo, por favor. É ótimo falar sobre isso porque hoje em dia esse tema de reposição hormonal no homem, ele é controverso, ele é cheio de dúvidas e infelizmente alguns profissionais tratam ele da forma equivocada. Começando pelo esclarecimento da terminologia. Na mulher, a menopausa, ela significa a última menstruação. E quando essa última menstruação acontece, os hormônios femininos, principalmente o estrogênio, ele cai súbita e abruptamente, dando início a uma fase na vida da mulher chamada de climatério. No homem, nós não temos esse última produção hormonal, não tem uma queda súbita. Então a gente não pode, por definição, falar que existe uma andropausa. Perfeito. O que nós temos no homem é, a partir dos 40, 45 anos de idade, a produção de testosterona, que é o hormônio masculino, o principal hormônio masculino, ele cai gradualmente, chegando por volta dos 70, 80 anos, metade dos homens tendo um nível de hormônio abaixo do ideal. Então, não são todos os homens que terão uma queda a ponto de ter sintomas. Então, cunhou-se um termo, há alguns anos atrás, de o declínio androgênico do envelhecimento masculino. É uma sigla, DAEM. Então, esse declínio ele é gradual e é do hormônio e é de acordo com o envelhecimento do homem. O que a gente tem que, por definição, hoje é que essa queda de hormônio em alguns pacientes vai gerar alguns sintomas. Então, é uma síndrome clínica onde nós temos que associar os sintomas a um resultado laboratorial mostrando uma baixa hormonal. Se nós tivermos apenas o resultado laboratorial e não tivermos sintomas, não temos motivo para tratar. Se tivermos apenas os sintomas
e não tivermos um resultado laboratorial demonstrando essa queda hormonal, esses sintomas podem ser causados por outros problemas. Depressão, problemas psiquiátricos, estresse, cansaço, ou até outras doenças como diabetes, hipertensão, né, sedentarismo, hábitos de vida inadequados que geram má qualidade de vida. Então, e o tratamento ele existe quando ele é necessário. O que tem sido feito por alguns profissionais é a reposição desmedida, né, sem calcular os riscos, né? O que tem que ser feito é uma reposição bem indicada para pacientes que realmente precisem, né, que estejam perdendo massa muscular, que estejam entrando, desmineralizando os ossos, ou seja, tendo uma osteoporose, uma osteopenia, tenham problemas do humor, irritabilidade, cansaço, perda de libido, que é o desejo sexual, e até prejuízo na potência sexual. Esses sintomas associados a uma baixa dosagem de hormônio no sangue. Muito bom, doutor Rodrigo, está falando muito bem, explicando detalhadamente, e eu queria que ele, mais simplesmente, para você ir na tua casa, o telespectador, que está curioso, né? Aquele pai de 50 anos, doutor Rodrigo, meu hormônio caiu e como é que eu vou tomar comprimido? É injeção? É testosterona? Que remédio é esse que eu tomo? Que hormônio é esse? Se tiver indicação, como faria? A reposição ela é feita através por várias vias de acesso. Né? Ela começou nos primórdios, lá nos anos 50, 60, sendo dado por via oral, comprimido oral de testosterona. Mas, posteriormente, descobriu-se que a testosterona oral ela é absorvida no sangue, vai direto para o fígado e só 5% daquela testosterona cai realmente no sangue e vai ter algum efeito nesse paciente. Então, a gente evita usar a testosterona de comprimido. Então, é uma via de acesso que praticamente não se usa hoje em dia. A via oral. A via oral. As outras vias de acesso que nós temos, que são as mais utilizadas atualmente, são as injetáveis, né, por via intramuscular. Então, nós temos aquelas injeções de curta duração, que tem que testosterona injetável, que tem que ser repetida a cada 2 ou 3 semanas. Né? A vantagem dela é o custo, que é mais baixo, mas a desvantagem dela é que ela dá picos suprafisiológicos, ou seja, você toma a injeção, a sua testosterona vai a um nível acima do adequado, chegando até níveis tóxicos. Certo. E depois de 1 semana, 10 dias, ela cai abaixo dos níveis fisiológicos. Ela dá um efeito que a gente chama de efeito de montanha-russa. Ele sobe muito e depois desce muito. Né? Há alguns anos foi lançada uma testosterona injetável que chama, a substância é o 1-decanoato, que o nome comercial é o Nebido. Essa é uma injeção que dura mais tempo, você tem que repeti-la a cada 3 meses e ela não dá nível suprafisiológico, então ela não tem esse efeito de montanha-russa. Porém, ela é mais cara, ela é um custo mais elevado, então a única desvantagem dela é o custo. Ela é a mais fisiológica de todas. Então, dos injetáveis, basicamente é isso. As outras vias de administração de testosterona que nós temos são a via transdérmica. São pequenos adesivos, aí nós temos 2 tipos de adesivo. Nós temos o adesivo que coloca no escroto, na pele do saco, né, do paciente, ou o adesivo que coloca em outras regiões do corpo, né, preferencialmente em regiões cobertas, escondidas. A vantagem dessa via de acesso, desse PET, desse adesivo, é a facilidade para se usar, né? A desvantagem são as reações locais, né? Irritação, vermelhidão, coceira, dá uma dermatite local. Certo. E tem que ser trocado diariamente, essa também é uma outra desvantagem. A outra via transdérmica que tem se usado atualmente é o uso de gel, que antes era através de fricção nas mãos. Só que a grande desvantagem é que o paciente tinha que ficar várias horas sem ter contato com nenhuma outra pessoa, porque em quem ele tocasse, ele passaria testosterona. Então ele aplicava na sua própria mão e abraçar a sua filha, passava testosterona para a criança. E esse problema hoje foi resolvido por alguns gels que são passados embaixo do braço, nas axilas. Tipo um desodorante. Tipo um desodorante, mas é na formulação de gel, certo, que
tem essa vantagem por ser cômodo, mas tem a desvantagem também do custo, que é Mais muito alto. próximo do custo da injeção trimestral. Né? Então, hoje em dia são os métodos que mais são utilizados. Esse gel axilar e a injeção intramuscular. Então veja você na sua casa, telespectador, o Dr. Rodrigo está nos falando que a reposição hormonal masculina, ela pode ocorrer se for muito bem indicada, muito bem acompanhada, muito bem percebida pelo especialista, que vai ver se os seus hormônios estão muito acima do que é necessário ou muito abaixo do que é esperado. Então veja que existe um especialista para isso. O urologista, ele é formado, preparado para tratar. Não é qualquer pessoa que vai prescrever o hormônio masculino, pode até prescrever, mas não vai acompanhar. E nós sabemos que os hormônios masculinos vêm sendo usados em demasia, em uso desmedido, sem bom senso. Então, o Dr. Rodrigo veio aqui nos brindar com o câncer de próstata, nos falou muito bem, falou sobre esse mito que é a andropausa. Não existe, então, esse termo, né? Existe um decréscimo lento e progressivo dos hormônios, em que, sendo bem acompanhado, a gente vai ser muito bem tratado. Eu queria dar as últimas palavras para o Dr. Rodrigo. Muito obrigado pela sua presença. Eu agradeço o convite, para mim é uma honra participar desse programa aqui com meu irmão, Dr. Cleiton Alencar, famoso cirurgião. Eu agradeço a oportunidade de esclarecer alguns temas nebulosos na urologia e fico aí à disposição para outros convites que porventura possam acontecer. Com certeza nós voltaremos com o Dr. Rodrigo para falarmos dos hormônios nas academias, da hormonioterapia, nos fisiculturistas, nos lutadores de MMA e etc. Então, você foi brindado com a presença do meu irmão, Dr. Rodrigo Alencar. E o Dr. Cleiton Alencar fica agradecido de ter esses momentos com você na tua casa, nesse domingo, 2h30 da tarde, nesse dia que você almoçou bem, comeu com a família, fez a sua oração. Muito obrigado por me deixar falar para você, bem perto da sua família. Fica com Deus, um abraço, até domingo que vem.